Olá, hoje damos continuação ao estudo da obra Uma História da Filosofia, Grécia, Roma e Filosofia Medieval, do Frederick Copleston. Hoje a gente vai então adentrar o próximo período, a próxima parte do livro, que vai ser a parte que vai tratar sobre o período socrático, né? Então a gente teve um longo estudo aí, foram 10 capítulos, uma sequência de 10 capítulos, né? Analisando toda a filosofia pré-socrática, para então agora a gente adentrar a filosofia do período do período socrático. Então, agora enfim a gente vai entrar no período de Sócrates, né, no período em que viveu Sócrates, que é de fato um dos momentos mais importantes da filosofia antiga e da filosofia como um todo. E é um período chave, né, porque é um período de transição, como a gente vai ver. Então, essa é a análise do capítulo 11, que se chama Os Sofistas, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, esse capítulo, ele vai falar muito acerca dos sofistas, né? Porque antes da gente entrar propriamente em Sócrates, os responsáveis pela transição filosófica entre os pré-socráticos e Sócrates são justamente os sofistas. Então, quem foram os sofistas e qual a importância deles, né? Então, qual que é o papel deles na história da filosofia? Tá. Mas antes disso, eu só vou recapitular rapidamente aqui um pouco acerca dos pré-socráticos, certo? Os pré-socráticos, a gente tem que lembrar que o cenário filosófico na época dos pré-socráticos se baseava em buscar o princípio último da natureza, que eles chamavam de arqué, né? Então, os pré-socráticos, eles buscavam, em última instância, tentar alcançar o princípio da natureza, o princípio do cosmos, né? Então, eles tentavam achar o arqué, né? A essência de toda a realidade da natureza. Então, eles tentavam encontrar isso. Esse era o esforço a qual se dedicavam os primeiros pensadores da história, que eram os pré-socráticos. E então a gente viu, né, Tales de Mileto, que, por exemplo, postulava que a água era o princípio último da realidade, Anaximandro, que dizia que era o apeiron, que é o infinito, né, Anaxímenes, que dizia que era o ar, e por aí vai, né. E então o cenário dos pré-socráticos, eles se baseavam justamente em buscar ultimamente a essência da natureza, né, esse era o foco do estudo deles. Então, de certo modo, a gente pode dizer que eles eram cosmólogos, né. O que significa cosmos? Cosmos é ordem, né? Cosmos se remete à natureza, né? Porque a natureza ela é ordenada. Então, quando a gente diz que os pré-socráticos eram cosmólogos, a gente quer dizer que eles eram estudiosos da natureza, ou seja, eles buscavam entender a ordem da natureza. Então, eles essencialmente buscavam e eles se dedicavam ao seu estudo a entender a natureza. Ou seja, eles estavam muito mais preocupados em entender qual que era a essência da realidade, em vez de tentar entender o que é o homem, o que é a ética. Não, eles não queriam entender isso. Eles queriam entender o que era a natureza, entende? Esse era o foco do estudo dele. Então, basicamente, os pré-socráticos, eles tinham uma noção muito cosmológica, ou seja, eles entendiam que o importante, de fato, era buscar o princípio da natureza. Então, eles eram cosmólogos, né? O estudo deles era muito baseado na cosmologia, em tentar entender a natureza em si. E por isso eles não se preocupavam com muitas questões relativas ao homem, como a ética e por aí vai, tá? Embora isso seja, de certo modo, ali um pouco na filosofia pré-socrática, né? Mas aparece em menor escala em comparação com a questão toda da natureza. Tá, então a gente tem esses pré-socráticos e eles tinham um método de filosofar um pouco até estranho, né? Que eles basicamente tinham um método que se baseava no empírico, certo? Eles tinham certa observação da natureza, só que, ao mesmo tempo, esse método ele era muito dedutivo, ou seja, eles pegavam uma observação da natureza e, a partir dessa simples observação, eles deduziam uma coisa que, muitas vezes, não era dedutível. Então, por exemplo, Tales de Mileto, ele deduziu, né, que a água era o princípio de toda a realidade simplesmente porque ele viu que a água era o princípio de toda a vida. Ou seja, a partir de uma simples observação, ele deduziu algo que
teoricamente não é dedutível logicamente, entende? Ou seja, era um método muito que tinha seu embasamento empírico, só que ele era muito dedutível, entende? Ele era muito, ele dava muitos saltos lógicos, vamos dizer assim. Então, ele tinha essa carga empírica de observar e de questionar, mas tinha outro lado que era muito dogmático, de certo modo, e até dedutivo, né? Ou seja, davam alguns saltos lógicos que não eram muito bem explicáveis, entende? Então, o método de filosofar deles era, de certo modo, meio estranho e meio ilógico, entende? Então, eles tinham esse método de filosofar bem peculiar, né? Além disso, né, eles tinham uma finalidade de estudo muito concisa, né? Os pré-socráticos, eles queriam encontrar a verdade, eles buscavam a verdade, né? Então, eles não queriam aquilo que era útil, eles queriam aquilo que era verdade, eles queriam entender a verdade por trás da natureza, por trás do cosmos em si, né? Então, eles buscavam ultimamente a verdade. Só que o período pré-socrático, ele também tem alguns problemas e vão ser justamente esses problemas que vão levar ele ao declínio, né? Porque, basicamente, os pré-socráticos, eles eram tão contrários às suas próprias opiniões que o objeto de estudo a qual eles se debruçavam parecia impossível, né? Então, por exemplo, Tales de Mileto falava que o princípio último da realidade era a água. Aí, do nada, já vinha Anaxímenes e discordava dele e falava, não, é o infinito que é a essência da realidade. Aí depois vinha Heráclito e falava que era o fogo. E depois aparecia Empédocles e dizia que eram os 4 elementos, entende? Então cada um vinha com uma nova teoria e parecia que o estudo ele não estava progredindo, ou seja, parecia que o objeto de estudo que eles estavam se debruçando não tinha como ser descoberto, ou seja, a partir dessa tanta contrariedade de opiniões que foi crescendo, cada um com sua própria filosofia, parecia que o estudo a qual eles estavam se debruçando não era possível. Isso levou muito preconceito, né, e muita crítica aos pré-socráticos, ou seja, os pré-socráticos, os filósofos dessa época, eles passaram a ser meio que desvalorizados. Pô, os caras estudam umas coisas, mas cada um diz uma coisa diferente e no final das contas ninguém sabe quem tá falando a verdade no fim das contas, né? Ou seja, tem um tantão de filósofos que cada um diz uma coisa, só que o grego olha pra isso e fala, tá, tem várias posições, mas qual que é a verdade, entende? Ou seja, tem várias posições e é tudo tão contrário que parece que o estudo ele não tem um progresso, sabe? Não tem um avanço na forma de pensar, né? Ou seja, é meio que não tem progresso no estudo. E isso é uma crítica muito forte aos pré-socráticos que vai levar a escola e o modo de pensar pré-socrático ao declínio, tá? Como a gente vai ver a seguir. E justamente isso tudo, dessa questão deles, dessa contrariedade deles, se dá muito por conta daquilo que eu falei do método de filosofar deles, né? Ou seja, eles davam muitos saltos lógicos. E esses saltos lógicos vai ser muito problemático, que vai ser justamente ele que vai ser responsável por essa questão da contrariedade, né? Ou seja, de não ter uma unidade na filosofia dessa época, do pensamento dessa época, certo? É tudo, cada um tem uma posição muito contrária à outra, certo? Além disso, a gente vai ter doutrinas doutrinas filosóficas que são totalmente contrárias a um senso comum e à percepção sensível em si, né? Ou seja, por exemplo, Parmênides e Heráclito, eles descreviam realidades que eram totalmente intangíveis e totalmente impensáveis, ou seja, tudo isso contribuiu para que os pré-socráticos eles fossem desvalorizados e o modo de filosofar pré-socrático fosse, de certo modo, desvalorizado. Então, os pensadores começaram a olhar para os pré-socráticos e falar, cara, vocês não conseguem chegar num consenso, cada um diz uma coisa diferente, cada um fala uma coisa diferente, cada um parece falar uma loucura atrás da outra, e vocês são muito dogmáticos e dão muitos saltos lógicos, entende? Então vocês estão fazendo, e além de tudo isso, o objeto de estudo de vocês parece que não é possível de se alcançar uma verdade. Ou seja, os filósofos, os pensadores dessa época falaram, cara, então a gente tem que abandonar, a gente tem que inovar, e a gente tem que
substituir esse método pré-socrático, ou seja, a partir dessas críticas que vão sendo feitas aos pré-socráticos, a partir desses problemas que vão surgindo no modo de filosofar pré-socrático, os pré-socráticos, então, a filosofia pré-socrática, ela entra em declínio, e então vão surgir os sofistas. Os sofistas vão ser aqueles aquela escola de pensamento, aqueles pensadores que vão serem responsáveis por tentar criar um novo modelo de filosofia que tente resolver esses problemas que levaram ao declínio da filosofia pré-socrática. Então, os sofistas vão tentar inovar, eles vão tentar mudar esse método de filosofar, tá? Para inovar na filosofia e tentar chegar a uma unidade, chegar a algum avanço, certo? Então, os sofistas vão ser os responsáveis por mudar esse método de filosofar. Tá, beleza. E qual que vão ser as mudanças responsáveis pelos sofistas? Os sofistas, primeiro de tudo, é importante lembrar que eu falei que os pré-socráticos eles eram muitos cosmológicos, né? Ou seja, eles se deleitavam no estudo da natureza, ou seja, eles queriam entender qual que era a essência, qual que era o princípio da natureza. Só que os sofistas vão dizer, cara, isso aí tá muito problemático, ninguém chega a um consenso, então vamos mudar, vamos tentar investigar algo novo. E aí os sofistas eles vão se dedicar agora ao estudo da antropologia. Ou seja, os sofistas eles vão abandonar a cosmologia, o estudo da natureza, e vão passar agora a estudar o homem. Ou seja, eles vão tentar entender o que é o homem, o que é o certo a se fazer para o homem, né? A cultura do homem. Ou seja, os sofistas agora eles vão se deleitar num novo objeto de estudo, que é o homem. Ou seja, eles vão tentar entender o que é o homem, quais são as leis do homem, ou seja, como o homem deve viver, né, para viver bem, para alcançar a felicidade, como viver politicamente bem, né, como as leis devem ser feitas. Ou seja, os sofistas eles vão mudar o objeto de estudo nessa tentativa de inovar, né? Então, os sofistas vão mudar o nosso objeto de estudo, vai haver uma transição a partir dos sofistas, certo? E é claro, né, que isso não se dá somente por conta dessa questão da crítica e do declínio dos pré-socráticos. Isso se dá também acerca de uma crescente na Grécia da época, porque a Grécia vai passar a ser muito mais... Vai haver nessa época da Grécia, uma grande valorização acerca da reflexão da cultura e da civilização. Ou seja, vai começar a nascer... nos pensadores dessa época, uma grande vontade de entender o que é o homem, de entender quais são os valores, se os valores são absolutos ou se os valores são relativos, se entender que se a cultura grega é uma cultura que é mutável ou se é uma cultura que foi decretada pelos deuses. Ou seja, isso tudo vai crescer na mente dos gregos, porque vai ser justamente nessa época que vai ter a ascensão política na Grécia. Vai ser nesse momento em que a participação política vai estar em alta, porque vai ser a época em que Atenas vai estar com a democracia direta, ou seja, a participação política vai ser algo muito valorizada. Ou seja, essa transição, além de se dar por conta de todo o declínio, de todos os problemas da filosofia pré-socrática, também tem uma causa nessa questão do crescimento político, do crescimento da importância política que vai haver nessa época. Justamente por conta da participação política lá em Atenas e da democracia, do nascimento da democracia nessa época, tá? Ou seja, tudo isso vai contribuir para uma transição da mudança de objeto de estudo da filosofia. Então, os pré-socráticos antes estudavam a filosofia através da natureza, da cosmologia, e agora os sofistas vão passar a se deleitar em um novo objeto de estudo, que é o homem, que é a cultura, que são os valores, que são a lei, entende? Ou seja, os sofistas e o período pré-socrático como um todo é definido, o período socrático como um todo, ele é definido como um período antropológico, né? Ou seja, ele se dedica ao estudo do homem. Antropo é homem e logos é estudo, né? Então,
antropo mais logos dá a palavra antropologia, né? Ou seja, é o estudo do homem. Ou seja, no período pré-socrático, os sofistas vão se deleitar no estudo do homem, tá? Dado isso, então vamos falar de fato agora o que são os sofistas, né? Eu venho falando aqui sobre essa transição que eles são responsáveis, mas o que de fato são os sofistas? Vamos lá, os sofistas, eles não são muito bem uma escola filosófica. Eu até disse no começo da aula que eles eram uma escola filosófica, mas eu corrijo agora. Eles não são muito bem uma escola filosófica. Eles são uma tendência filosófica. Por quê? Porque os sofistas... Existem vários sofistas, né? Existem várias pessoas... Existem vários filósofos e pensadores que são sofistas. E eles discordam muito entre si. Ou seja, eles não têm muito uma unidade em questão de sistema filosófico. Mas eles têm uma certa tendência de filosofar, ou seja, eles têm uma certa... O método pelo qual eles filosofam são muito parecidos, né? Ou seja, o jeito pelo qual eles pensam, pelo qual eles raciocinam, pelo qual eles filosofam, é muito parecido, ou seja, eles não são uma escola filosófica porque eles não compartilham um sistema filosófico, mas eles são uma tendência filosófica porque eles compartilham um método de filosofar. Então, essa é a questão dos sofistas, certo? E, então, como eu havia dito já, né, os sofistas, o método filosófico dos sofistas se baseia muito na questão de ter como objeto o estudo o homem, tá? E, portanto, eles são antropológicos, né, eles são antropólogos. Bom, então a gente fala também, quando a gente fala de sofistas, o método de filosofar sofista e a tendência filosófica sofista, ela tem uma particularidade também que diferencia eles dos pré-socráticos, que é a questão da finalidade do estudo deles. Enquanto eu disse que os pré-socráticos dedicavam o estudo à verdade, ou seja, eles buscavam em última análise a verdade, os sofistas eles não se importavam muito com a verdade. A finalidade do estudo dos sofistas era estudar a arte e o controle da vida e da política. Ou seja, eles não estavam nem aí se aquilo que eles ensinavam ou se aquilo que eles praticavam era verdade. Ou seja, eles não estavam nem aí se isso era verdade. Eles só queriam encontrar um jeito de viver e que esse jeito fosse prático. Ou seja, eles se importavam mais com a prática do que com a verdade. Ou seja, eles eram pragmáticos. Eles não se interessavam se aquilo que eles ensinavam ou se aquilo que eles tinham como certo era verdade. Eles simplesmente só se importavam se aquilo funcionava ou não. Se isso funciona, se isso traz felicidade, então não importa se é verdade ou não. O que importa é que é verdade. Que é verdade não, que funciona. Ou seja, eles não se importavam com a verdade em si. Eles se importavam com o pragmatismo, ou seja, se algo funciona ou não. Tá? E isso, inclusive, vai ser responsável por certo relativismo deles, né? Então a gente vai ver que os sofistas, eles relativizavam bastante a verdade e certos princípios. Então, os sofistas, eles têm essa tendência mesmo de não se importar com a verdade. Eles são bem relativistas nesse sentido. Tá? Então, como eu falei, né? Os sofistas, eles vão surgir num período de participação política, né? De crescimento da discussão política, de crescimento da política como um todo. Ou seja, Atenas vai estar no auge, Atenas vai estar crescendo, a democracia direta lá em Atenas vai estar crescendo, e então os sofistas eles vão aparecer nesse contexto. Ou seja, nesse contexto em que o homem vai ser palco da reflexão, palco do pensamento público, é nesse momento em que os sofistas vão dar cara. Por quê? Porque vai nascer muita necessidade de participação política. Porque como Atenas é uma democracia direta, muitas pessoas vão se envolver na política de Atenas e vão querer se tornar políticas. Só que, para você ser político, você precisa ter certo conhecimento e certa habilidade de política, né? Então, se você quer ser político, você tem que ter um certo conhecimento sobre política e certa habilidade para se expressar, né? Então, para isso, os sofistas, eles meio que supriram essa lacuna. Ou seja, os sofistas, eles eram aqueles que eram responsáveis justamente por treinar e ensinar aqueles que se pretendiam como políticos. Ou seja, por exemplo,
você é um cidadão nobre, cidadão da Grécia, e você quer se tornar um político. Só que você não tem os conhecimentos necessários para se tornar um político. Então o que você fazia nessa época? Você ia lá e contratava um sofista. O sofista era justamente o professor seu que ia te ensinar uma série de conhecimentos para você se tornar um político. Tá. Então os sofistas eles vão nascer nesse contexto de necessidade de suprir a educação política, de certo modo. Então os sofistas eles vão ser professores, em última análise, que vão ser responsáveis em analisar e treinar esses futuros e pretendentes políticos dessa Atenas, dessa democracia da Atenas. E o que os sofistas ensinavam para os alunos deles? Os sofistas eles ensinavam basicamente o básico. Então eles ensinavam gramática, a interpretação dos poetas, eles interpretavam a filosofia da mitologia, a filosofia da religião para os alunos deles, e uma série de outros conhecimentos muito importantes para a vida política, só que, em última análise, os sofistas ensinavam algo que era o foco do ensino deles, que era a retórica. Como eu disse, os sofistas não estão interessados com a verdade. Eles não estão interessados em saber se algo é verdadeiro. Eles só estão interessados em fazer aquilo que é prático, aquilo que funciona, não importa se é verdade ou não. Ou seja, a retórica vai ser o grande ensinamento que os sofistas vão passar para os alunos deles. Ou seja, os sofistas eles vão ensinar os pretendentes políticos a basicamente falar bem. Porque quando você sabe falar bem, não importa se você sabe a verdade, se você tem conhecimento de fato. Se você tem uma certa retórica, se você consegue falar bem, você consegue manipular o seu discurso para manipular as pessoas. E era isso que os sofistas estavam de olho. Ou seja, os sofistas eles ensinavam os políticos a basicamente manipular as pessoas a atender aquilo que eles queriam. Ou seja, os sofistas ensinavam os políticos a falar tão bem que eles podiam defender qualquer coisa. Ou seja, eles podiam iludir a população a acreditar neles. Ou seja, os sofistas basicamente eram grandes ensinadores de manipulação. E isso tem uma consequência muito negativa. Ou seja, ao passo que os sofistas eles eram importantes figuras no palco em que eles ensinavam e transmitiam conhecimento, eles tinham uma consequência muito negativa para a política, que era justamente essa questão da manipulação. Ou seja, eles davam aula de retórica e eles ensinavam o pragmatismo para os políticos. Ou seja, eles estavam falando para os políticos basicamente o seguinte: olha, políticos, não se importem em cuidar do povo, não se importem com a verdade. Se importem com o que vocês querem, e eu vou ensinar para vocês um jeito de falar muito bem, eu vou ensinar vocês a como se comportar, e aí vocês vão conseguir manipular o povo aos seus próprios interesses. Ou seja, acabou que vão surgir várias oligarquias nessa época, na política, que basicamente vão começar a manipular o povo aos seus próprios interesses a partir dessa retórica, né? E então os sofistas, eles basicamente, eles são responsáveis, em última análise, por essa questão da manipulação do povo, né? Todo esse jeito de filosofar deles, que é muito pragmático, é responsável, em última análise, por isso. E também um pouco da questão do relativismo, como a gente vai ver no próximo capítulo, quando a gente estudar cada um dos sofistas propriamente, né, que os principais sofistas, a gente vai ver que eles são muito relativistas, ou seja, a verdade para eles muitas vezes é algo relativo e não absoluto. Enfim, a gente vai estudar muito mais especificamente eles. E falando um pouco mais sobre os sofistas em si, como é que eles davam essas aulas, né? Como é que eles chegavam até o público? Eles, basicamente, eles saíam por aí, né? E eles administravam palestras, né? Então eles iam lá e administravam palestras, ou então davam aulas particulares para algum político, para algum pretendente político. E eles, basicamente, eram esses caras que davam palestras e saíam por aí, lá em Atenas, dando palestras, dando aulas particulares para os políticos. Eles tinham até um caráter um tanto cético, como eu havia falado, e esse caráter cético
também prejudicou um pouco a visão dos sofistas, porque então os sofistas eles passaram a ser vistos como desmoralizadores dos jovens. Ou seja, esse ceticismo deles, esse relativismo deles com a verdade, isso era visto na época como um tanto quanto desmoralizador, né? E eles transmitiam isso para os jovens abertamente. Então, os sofistas eles vão ser muito odiados pelos tradicionalistas dessa época. Platão e Xenofonte vão ser críticos fortes dos sofistas, justamente porque Platão e Xenofonte, eles admiravam esse ideal da verdade, né? Ou seja, de buscar a verdade. Enquanto os sofistas não estavam nem aí com a verdade, eles só queriam ganhar o dinheiro deles, eles só queriam aquilo que funcionava de fato, né? E é claro que essas palestras que os sofistas administravam, essas instruções pessoais, essas aulas particulares, não eram de graça. As aulas que os sofistas administravam, os aconselhamentos que os sofistas administravam, eram pagos. Ou seja, os sofistas cobravam pelo ensinamento. E isso incomodava profundamente os pensadores dessa época e da época posterior, né? Xenofonte, por exemplo, vai dizer que os sofistas eles falam e escrevem para enganar o povo em prol do seu próprio bem e ganho. Ou seja, eles enganam o povo para basicamente ganhar dinheiro em cima disso e no final das contas não ajudar ninguém a contemplar a verdade, a chegar à verdade em última análise. Então, finalizando, a gente pode passar uma visão geral dos sofistas, tá? E o Copleston ele coloca muito bem que, embora os sofistas eles sejam, sim, figuras muito polêmicas e um tanto quanto malevolentes na história da filosofia, eles têm a sua própria importância. E eu já explico por quê. Seguinte, eles foram responsáveis, em primeira análise, por mediar o período pré-socrático e o período socrático. Sem a transição dos sofistas, sem essa transição que eles fizeram do pensar cosmológico para o pensar antropológico, sem essa transição, não poderia haver Sócrates, não poderia haver Platão, não poderia haver Aristóteles. Ou seja, os sofistas eles são sim importantes no sentido em que eles foram responsáveis por mediar a transição entre o período pré-socrático, que foi um período cosmológico, para um período com um novo método de filosofar que se baseava mais no homem. Ou seja, eles são responsáveis por, vamos dizer, criar a cena pela qual vão nascer outros grandes pensadores, tal como Aristóteles, Platão. Ou seja, eles são responsáveis por mediar o nascimento desse novo cenário da filosofia, esse novo método de filosofar, que vai influenciar muito as gerações futuras. Além disso, a gente pode dizer que os sofistas eles são importantes porque eles disseminam o conhecimento, eles passam o conhecimento para frente, embora esse conhecimento seja muitas vezes desvalorizado, né? Mas eles passam esse conhecimento, eles educam, querendo ou não, um pouco dos políticos, né? Ou seja, embora eles deem, de fato, muita atenção para a retórica e não se importem muito com a verdade, querendo ou não, eles transmitem conhecimento e isso é importante para a evolução da civilização como um todo, né? Para o progresso até da filosofia. E, enfim, querendo ou não, embora eles fossem relativistas, eles também levantaram importantes questões para as futuras gerações. Então, eles vão levantar problemas seríssimos na ética, por exemplo. Eles vão perguntar se a verdade existe. Eles vão perguntar se o certo e o errado são absolutos. Então, eles vão criar uma série de questionamentos que vai ser importantíssimos para as próximas gerações. Além disso, o termo sofista, né? Hoje em dia a gente usa sofista como algo pejorativo. E, de fato, tem um tom pejorativo. Sofistas tem muita bagagem negativa na história da filosofia. Só que o termo sofista nem sempre, historicamente, foi um termo pejorativo. Antes do nascimento de Sócrates, os sofistas eram até vistos como grandes homens. E o termo sofista era designado para se referir a grandes homens. Só que isso, é claro, depois de Sócrates e depois de Platão, vai tomar outro rumo, né? A partir deles, os sofistas vão ser tomados como pejorativos, como um termo pejorativo em si. Enfim, para finalizar essa visão geral sobre quem foram os sofistas e qual a importância deles, a gente pode colocar numa balança. Os sofistas, eles eram relativistas, eles eram pragmatistas, eles
eles exigiam pagamento para ensinar a verdade e eles manipulavam a retórica, e tudo isso é horrível. Só que eles também são responsáveis pela educação, pelo questionamento e pela transição filosófica. Querendo ou não, eles tiveram sua importância, seja ela má ou boa para a filosofia. Então essa é um pouco da visão geral de quem foram os sofistas. No próximo capítulo, a gente vai estudar alguns dos principais pensadores sofistas e o que eles falavam, tá? Então, esse capítulo, o Copleston basicamente só deu as noções gerais de quem foram os sofistas. Ele não estava interessado em apontar cada um dos sofistas. Isso a gente vai fazer no próximo capítulo. Então, esse foi o capítulo 11, Os Sofistas, da obra Uma História da Filosofia, de Frederick Copleston. Muito obrigado.